gente viu, a gente tem 3 tipos de máquinas. Mas só lembrando, as máquinas são super importantes porque auxiliam a gente nos nossos trabalhos manuais. Teriam que ser manuais, né? Por exemplo, a gente consegue agora demandar muito menos força para cortar um papel, para levantar um peso, para, como eu posso dizer, para pedalar uma bicicleta com auxílio de correntes. Essas coisas facilitam a nossa vida, tá? A gente consegue exercer muito menos força e muito menos trabalho para realizar uma atividade, ok? Por isso que as máquinas são super importantes. E como a gente viu no última aula, as máquinas simples são aquelas que a gente encontra mais no nosso dia a dia. É o exemplo da tesoura, do cortador de unha, do alicate, do abridor de garrafas. Essas coisas a gente costuma usar no nosso dia a dia. Por isso que essas coisas são super importantes. A gente sabe que facilita a nossa vida, tá? Mas só lembrando, nós temos 3 tipos de máquinas. Elas são as máquinas simples, que são aquelas que a gente utiliza mais no nosso dia a dia, as térmicas e as elétricas, tá? Hoje a gente vai continuar estudando as máquinas simples e também vai ver um pouquinho sobre as máquinas térmicas, ok? Mais um tipo de máquina simples, o plano inclinado. Você poderia não saber que são máquinas, mas são sim, e a gente utiliza muito no nosso dia a dia. Se a gente quer, por exemplo, pegar um peso e colocar até a mala do nosso carro. Geralmente as pessoas fazem isso aqui, ou seja, utilizam uma barra para que essa barra carregue esse objeto pesado até uma superfície mais elevada, ok? Esse é o caso do plano inclinado. 2 tipos de plano inclinado. O plano inclinado, em que a inclinação desse plano é um pouquinho menor, e o plano inclinado, em que a inclinação desse plano é maior, ok? As diferenças, então, entre esses 2 tipos de plano inclinado. Vamos lá. Quando o plano ele tem uma inclinação menor em relação ao Sol, ou seja, a inclinação dele é bem pequenininha com relação ao Sol, a distância desse plano, dessa superfície reta em direção ao Sol, é pequena. Quando a gente tem isso, a distância até tu chegar com o teu peso, com a tua carga, até o ponto que tu quer, é um pouquinho maior. Só que o esforço que tu vai fazer é bem menor, é bem pequeno. A força que tu vai precisar exercer para carregar esse peso até um ponto que tu queira vai ser bem pequena, tá? Já o plano inclinado que tem aí uma inclinação maior, tá? Uma inclinação maior com relação à superfície que ele está ali. A gente sabe que esse plano, você tem que exercer um pouquinho mais de força para direcionar esse objeto pesado que tu quer até onde tu queira, ok? Então, diferença entre esses 2 planos. O primeiro, onde a inclinação é bem pequena, tu vai percorrer uma distância maior com o teu peso, mas a força que tu vai exercer é bem pequena. Quando a inclinação desse plano é um pouquinho maior, aí tu vai percorrer uma distância menor, mas tu vai precisar exercer um pouco mais de força para mover esse objeto que tu quer até um certo ponto. Tudo bem até aí? Então, plano inclinado é basicamente uma rampa que tem o objetivo de facilitar a elevação de alguns corpos. E o exemplo que eu dei é, por exemplo, se tu quer levantar um peso até a mala do teu carro. Aí tu pode utilizar a rampa que vai facilitar a tua vida para não exercer tanta força assim e tanto trabalho para carregar esse objeto. Ok? Até aí? Tudo bem? Lembrando que nós temos 2 tipos de plano inclinado. Um que tem uma inclinação um pouco menor e o outro que tem uma inclinação um pouco maior, tá? Lembrando das diferenças entre esses planos. O que tem inclinação menor, ele tem um comprimento maior, ou seja, tu vai percorrer uma distância maior com o teu objeto. Só que a força que tu vai exercer é bem pequena. O outro tipo de plano inclinado é o que tem uma inclinação maior. Tu vai exercer um pouco mais de força, mas a distância que tu vai percorrer com o teu objeto é menor, ok? Um outro tipo de máquina simples são as engrenagens. O que é que são as engrenagens aí? São conjuntos de rodas ligados por essa corrente aqui, como ocorre nas bicicletas, tá? Também facilitam a nossa vida, que como eu já falei, são os casos das bicicletas, tá? Simples. Engrenagem são um conjunto de rodas ligados por correntes, ok? Que tem o objetivo de mover outro tipo de rodas, certo? É basicamente isso. Esse tipo de máquinas simples é bem simples, como o próprio nome já diz. Até agora a gente viu as rampas, que são os planos inclinados, e as engrenagens, certo? Vamos partir agora para um outro tipo de máquina, as máquinas térmicas, como a gente já viu, tá? Máquinas térmicas. Antes de a gente entender o que são
precisa entender dois conceitos que são super importantes para a gente entender aí perfeitamente o que são as máquinas térmicas. O primeiro conceito desses dois conceitos é o de temperatura. O que é temperatura? Temperatura é basicamente a agitação das moléculas de um determinado material. Então, quando a gente diz que a temperatura do ambiente que a gente está muito elevada, é porque as moléculas têm uma agitação muito grande. Se a temperatura é bem baixinha, é porque essas moléculas elas se agitam pouco. O movimento dessas moléculas está mais ameno, ok? Um outro tipo de definição importante, de conceito importante, que a gente precisa entender para introduzir o conceito de máquinas térmicas é o conceito de calor. Diferente do que a gente pensa e do que a gente utiliza no nosso dia a dia, calor não quer dizer, não é sinônimo de temperatura alta, ok? Geralmente a gente diz que calor se referindo que a temperatura está muito alta, mas calor não quer dizer isso. Calor é basicamente a transferência de temperatura entre dois corpos diferentes. Então, quando a gente tem a transferência de temperatura, a variação de temperatura entre dois corpos diferentes, a gente diz aí que esses dois corpos diferentes exercem calor. Então, esquece essa ideia de que calor é uma temperatura elevada, é uma temperatura alta. Não é nada disso. Calor é a transferência de temperatura entre dois corpos distintos, ok? Então, lembrando, temperatura é a agitação das moléculas de um determinado material. Já calor é a transferência dessa energia térmica, a transferência de temperatura entre duas substâncias diferentes, entre dois materiais diferentes. Tá certo? Tudo bem até aí? Equilíbrio térmico é um outro conceito importante para a gente entender aí o que são as máquinas térmicas. Aí eu vou citar um exemplo para vocês. Quero tomar um café com leite. O que é que eu faço? Eu pego o café, coloco na minha xícara e geralmente o leite ou ele está numa temperatura ambiente ou ele está na geladeira, né? Uma temperatura um pouco mais baixa, que é a temperatura convencional de uma geladeira comum. O que é que a gente faz? Quando a gente mistura o café e o leite, o café e o leite, quando juntos, quando formam uma mistura, eles tendem o quê? A igualar a sua temperatura. Quando duas substâncias diferentes tendem a igualar a sua temperatura, a gente diz que aconteceu o quê? Um equilíbrio térmico. Ou seja, essas duas substâncias diferentes, quando em contato, tiveram a mesma temperatura, então a gente diz que ali ocorreu um equilíbrio térmico. Ou seja, um equilíbrio entre a temperatura de duas substâncias diferentes. Ok? Tudo bem? Então, só lembrando, equilíbrio térmico é quando duas substâncias diferentes, dois materiais diferentes, entram em contato e ficam com a mesma temperatura depois daquela mistura. Tá certo? Tudo bem até aí? Agora vamos entrar aí com relação às máquinas térmicas, ok? Vamos ver um pouquinho de história. Como é que foi que surgiu, professor, as máquinas térmicas? Qual foi a primeira máquina térmica? A gente precisa entender isso, tá? Para entender mais pra frente como é que funciona as máquinas térmicas, certo? A primeira máquina térmica que surgiu foi a máquina a vapor. Para que servia essa máquina a vapor? Há muito tempo atrás, os mineradores queriam ajuda, tá? Para tirar a água dos minérios, onde eles recolhiam carvão. Era muito trabalhoso você tirar tudo aquilo com o braço, com o exercício da sua própria força. Então, o que eles fizeram? Eles tiveram uma sacada de criar uma máquina, e essa máquina se chama máquina a vapor, que servia somente para retirar a máquina desses minérios de carvão. Okay? Só que a primeira máquina a vapor que surgiu não tinha um rendimento muito bom, tá? Ela não facilitava tanto assim a vida daqueles trabalhadores, além dos problemas que tiveram naquela máquina. Então, o que aconteceu? Com o passar dos anos, vários cientistas foram aperfeiçoando essa ideia de máquina a vapor e foram tornando ela mais eficiente, ok? Então, a primeira máquina a vapor não deu tão certo, mas depois, com várias invenções, com vários cientistas estudando e aprimorando esse estudo sobre máquina a vapor, eles conseguiram obter uma máquina a vapor muito mais útil e com um rendimento melhor, o que facilitou com certeza a vida de muitos trabalhadores e de mineradores dessas usinas de carvão. Ok até aí? Tudo bem? Então a máquina a vapor surgiu basicamente com essa ideia de retirar a água de minérios de carvão para facilitar a vida daqueles trabalhadores. Certo? Como é que funciona uma máquina térmica? Funciona basicamente da seguinte forma. Isso com relação à máquina a vapor.
tá? Funciona assim, máquina a vapor. A gente tem uma fonte quente, tá? Que vai liberar calor quente para a máquina, e a gente tem uma fonte fria aqui embaixo. Como é que vai funcionar isso? Calma. Vai ser o seguinte, essa fonte quente aqui que libera calor quente, vai liberar esse calor para a máquina, tá? Supondo que isso aqui é a máquina, certo? Essa máquina vai exercer o trabalho, que é o trabalho que eu quero, que no caso do meu exemplo anterior, era fazer a retirada da água de minérios de carvão, ok? Então, com a liberação do calor quente para essa máquina, eu conseguiria exercer um trabalho a partir da minha máquina. Só que nem todo o calor quente que é exercido sobre a máquina é absorvido pela máquina. Uma parte desse calor quente é dissipado para uma fonte que a gente chama de fonte fria, que tem calor frio, ok? Então, uma parte desse calor quente é mantido na máquina, que exerce o trabalho, e outra parte é dissipada, ou seja, perdida para a fonte fria, certo? Então, nem todo o calor quente que é exercido sobre a máquina é absorvido pela máquina. Uma parte desse calor é dissipado, ou seja, perdido para a fonte fria. Então, como é que a gente pode dizer? Professor, então o trabalho exercido aqui pela essa máquina é o calor quente menos o calor da fonte fria? Exatamente. O calor que fica aqui nessa máquina é o calor que é exercido a partir da fonte quente menos o calor que é perdido aqui pela minha fonte fria. Conseguiram entender? Só lembrando que funciona da seguinte forma. A minha fonte quente vai liberar calor quente para a minha máquina, que vai exercer um certo tipo de trabalho. Só que nem todo o calor que é liberado pela minha fonte quente vai ser transferido para a máquina, ok? Uma parte desse calor vai ser dissipado, ou seja, perdido para a minha fonte fria que está aqui embaixo, certo? Então, uma partezinha do calor da minha fonte quente é mantido na máquina. Outra parte é dissipado, perdido para a minha fonte fria, ok? Que a gente chama de calor frio também. Tudo certo até aí? Esse tipo de exemplo aqui é correspondente às máquinas a vapor. Aí você pode me perguntar, professora, por que não todo o calor dessa fonte quente é absorvido pela máquina, só uma parte, e o outro é perdido? Por que isso é perdido? É perdido por causa do seguinte, o calor ele não pode ser totalmente transferido para a energia. Isso nenhum cientista conseguiu fazer isso. Então, todas as máquinas que a gente tem, o calor que é transferido para a nossa máquina, ele não consegue ser totalmente transferido em energia térmica. Não dá, a gente não consegue. O calor é uma grandeza na física que não pode ser totalmente transferida em trabalho ou em energia. Por isso que uma parte desse calor é dissipado e é perdido para a nossa fonte fria, ok? Porque o calor ele não pode ser totalmente convertido em trabalho, tá certo? É exatamente por isso. Só lembrando, não dá para esquecer aqui o funcionamento de uma máquina térmica ou uma máquina a vapor. Super importante. O que é que compõe aí então uma máquina a vapor? Só lembrando, a fonte quente, a minha máquina que vai exercer trabalho e uma fonte fria, ok? Que é onde o calor vai ser dissipado, o calor vai ser perdido, certo? Máquinas térmicas sobre combustão interna. A gente viu acerca um pouquinho das máquinas a vapor, que é aquele esquema que a gente já viu, ok? Aqui são as máquinas a vapor, funcionamento das máquinas a vapor. Agora a gente tem um outro tipo de máquina térmica, que a gente chama de motor de combustão interna. Onde é que é utilizado, professor, esse tipo de motor, esse tipo de máquina? É utilizado basicamente em todos os automóveis que a gente conhece hoje. Agora é super importante a gente entender como é que funciona esse tipo de máquina, tá? A gente tem 4 passos super importantes, certo? Primeiro passo é a admissão. A gente chama o primeiro passo dessas máquinas térmicas de combustão interna de admissão. Esse é o primeiro passo. O que é que acontece na admissão, no motor, tá? Nessa máquina térmica? Acontece o seguinte, se mistura combustível e ar e entram nesse motor, e entram nessa máquina. Esse é o primeiro processo, ok? Esse é o primeiro passo, que a gente chama de admissão. O segundo passo é o de compressão, ou seja, esse combustível que está ali dentro do motor, dentro da máquina, é comprimido junto com o ar que está ali dentro da máquina também. Esse é o segundo passo, e a gente chama esse passo de compressão, ok? Porque o combustível e o ar que estão ali dentro daquele motor vai ser comprimido, certo? O terceiro passo a gente chama de combustão. Vai surgir uma faíscazinha no meu motor e essa faísca vai fazer com que o combustível que está ali dentro do meu motor, junto com o ar que está ali presente,
entrem em combustão, ou seja, queimem. O combustível que está ali dentro, junto com o ar, vão ser queimados, e isso por causa de uma faísca que vai surgir ali dentro do meu motor, que vai fazer esse processo de combustão, ok? Como a gente já viu em sala de aula, o processo de combustão é o processo da queima do combustível, e isso sim acontece dentro do motor do carro. Lembra que a gente já viu isso? Tá? Então esse é o nosso terceiro processo, diz respeito a uma máquina térmica de combustão interna, ok? Isso aqui acontece tudo dentro de um carro comum. O quarto processo a gente chama de exaustão. E esse processo é o seguinte: os gases que vão ser resultados dessa queima do processo 3, da minha combustão, agora vão ser liberados para a minha atmosfera, para o meu ar, ok? Vocês lembram que a gente viu que os carros, os automóveis, eles poluem a nossa atmosfera? Isso por causa dos gases que são frutos da combustão, não é isso? Que é da queima do combustível. Esse quarto processo aqui, exaustão, é o responsável por liberar os gases resultantes da queima desse combustível, certo? Está lá dentro do carro. Então, só lembrando, esse motor aqui de combustão interna é aqueles que pertencem a um carro comum, ok? E a gente tem 4 processozinhos que pertencem a esse tipo de motor, a esse tipo de máquina térmica. Quais são esses processos, professores? Só relembrando: a admissão, onde o ar e o combustível são adquiridos pelo motor. O segundo processo é o de compressão, onde o ar que está ali dentro, junto com o combustível, vai ser comprimido dentro do motor. O terceiro processo é o de combustão, onde vai surgir uma faísca no meu motor e ali vai acontecer a queima do meu combustível, que a gente chama esse processo de combustão. O quarto processo é o de exaustão, onde os gases que vão ser liberados são aqueles resultantes da minha queima do processo 3, que a gente chama de combustão, ok? Não pode esquecer os 4 nomes para esses processos aqui com relação às máquinas térmicas de combustão interna. Primeiro processo, admissão. Segundo processo, compressão. Terceiro, combustão. E o quarto, exaustão. Ok até aí? Na aula de hoje, só relembrando, a gente continuou estudando sobre as máquinas simples, o que a gente viu sobre o plano inclinado. A gente na outra aula também já viu sobre outros tipos de máquinas simples, e nessa aula a gente também viu sobre as máquinas térmicas, ok? A gente viu sobre as máquinas a vapor, que são aquelas máquinas mais antigas. A primeira que surgiu com o intuito de ajudar os mineradores a retirar a água de mineradores de carvão, ok? A gente sabe que no início isso não deu muito certo, mas depois eles foram aprimorando essa ideia. E aí surgiu a máquina a vapor mais aprimorada, que é a que a gente conhece hoje, tá? Lembrando o quê? Que é que compõe uma máquina a vapor? Fonte quente, a máquina, onde vai ser liberado o trabalho, e a fonte fria, o calor da energia da fonte quente vai ser dissipada para essa fonte fria, ok? Só lembrando, porque o calor não pode ser totalmente transferido para trabalho, transferido totalmente para energia, porque não dá. O calor é uma grandeza na física que não pode ser totalmente convertido em trabalho, totalmente transferido em energia, por isso que não rola, tá certo? Um outro tipo de máquina térmica que a gente viu, além das máquinas a vapor, foi a máquina térmica que diz respeito ao motor de combustão interna, que é o que a gente tem nos nossos carros. E a gente viu esses 4 processos aqui simples que ocorrem dentro de um motor de combustão interna, tá certo? Essa foi a aula de hoje. Eu sei que é um assunto novo, talvez seja um pouquinho mais complicado de entender, mas se ficou difícil de entender, volta essa aula do início. Qualquer coisa, volta para a aula anterior, assiste de novo, depois volta para essa aula, assiste de novo. Não esquece de fazer os exercícios que diz respeito a essa aula também, tá certo? Qualquer dúvida pode falar comigo, não tem problema. Não esquece de convidar os seus amigos de sala para assistir essa videoaula também, tá? Compartilha com ele o que tu entendeu, o que tu não entendeu, tá certo? Compartilha ideias que assim fica mais fácil de aprender, tá certo? Tira lá uma foto da tela do teu celular, do computador, onde tu tá assistindo essa videoaula, marca a escola também, tá certo? É isso, tchau, gente!